Boa noite. Então, olha, hoje a gente vai falar sobre os pets, né? Cuidando do seu pet com os óleos essenciais. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente sabe que os óleos essenciais são compostos químicos das plantas, né? E é altamente concentrado e com um aroma muito intenso. Isso a gente não pode esquecer que os nossos pets, eles possuem os receptores olfativos bem mais intenso do que o nosso, né? Então, assim, eles sentem um cheiro muito mais forte, tanto que muitas das vezes a gente até acha que assim pode ser um pouco tóxico, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Mas então a gente tem que ter cuidado com os óleos em relação aos pets por conta disso. Não é o óleo, mas a quantidade de gotas que a gente pode colocar para eles, tá bom? E aí, usar os óleos essenciais pode ser tóxico para os seus pets? Isso aí é a grande dúvida que a gente tem sobre isso, né? Mas não é. Tudo depende da dosagem, né? A gente sabe que, como eu estava falando, os animais, eles possuem esses receptores olfativos, né? Quando comparado a um humano, muito maior, né? Então, é bem mais apurado, né? Por isso é mais sensível a cheiro forte e pode fazer com que o óleo se torne, assim, um pouco mais agressivo para eles. A gente tem que ter esse cuidado, né? Não tem nenhuma comprovação científica que os óleos essenciais são tóxicos para eles. Tá? Então, assim, a gente percebe nisso, mas a gente tem testes que a gente pode fazer até para você ver se ele se adapta àquele odor, né? Então, assim, principalmente assim, quando a gente fala dos pets, o cachorro ele tem esse olfato muito apurado e o gato também tem que ter esse cuidado, porque o gato ele tem a falta de uma enzima que é muito importante para metabolizar certas coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado com relação ao óleo essencial por conta disso. Então, mas os óleos são altamente saudáveis para eles, para uso, não tem problema nenhum, não vai fazer, é só a gente ter aquele certo cuidado com isso, né? É, e outra coisa que é importante, que os pets, né, os filhotinhos, a gente tem que evitar usar os óleos com menos de 8 semanas, tá? Só para diretamente neles, porque tem que ter muito, muito novinho, né? Então, não tem só ter esse cuidado. Então, o cuidado com a quantidade de gotas, cuidado com a questão dos pets mais novinhos, né? Com menos de 8 semanas, a gente não tem que evitar também. Às vezes só aromático no ambiente, assim, até vai, mas dependendo da quantidade. E principalmente para ingestão, a gente não indica ingestão. Apesar de, assim, eu já fiz ingestão no meu e não teve problema nenhum, tá? E aí? Não precisa e não deve usar óleos essenciais como remédios diretamente e puros na pele e no pelo do seu cão, tá? Porque a gente sabe que, primeiro, uma gota, né, principalmente ó, do peppermint, uma gota equivale a 28 xícaras de chá, é bem forte. Usar puro diretamente para eles é muito mais assim, eles vão lamber, a gente tem que ter certo cuidado, né? Então, diluído é a melhor opção. Mas antes de fazer isso, a gente precisa ter aquele cuidado. Vai passar a diluir igual criança, né? Que a gente faz num frasco de 10 ml, botar 1, 2 gotas diluído num óleo vegetal para passar neles. E ter aquele cuidado aonde vai passar. A gente pode fazer testes que eu vou falar mais à frente para a gente fazer o teste no animal para ver se ele vai se adaptar ao odor ou não, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado com isso. E nem é um remédio, né? A gente tem que ter cuidado mesmo para passar. Então, é bom a gente usar nele na questão de difusor, né? Principalmente deixar a porta aberta para eles saírem, se eles não ficarem muito bem com inalando aquele odor, né? O aroma. E fazer essa coisa de
cuidado daquele óleo, né, mais intenso com eles e tal. Não fechar eles num ambiente para ter um certo cuidado, né? Então, assim, o passar no animal, assim, no nariz, né, que é uma pele mais sensível, ele pode arder no olho. Então, tem lugares que pode, do mesmo jeito que a gente, né? A gente vai passar o peppermint, passa na mão, vai encosta assim bem forte, pode às vezes arde até o olho, imaginando o animal. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de passar no animal. Até mesmo, por exemplo, a gente tem um hábito de passar na gente, passa, e o cachorro tá do lado e faz um carinho nele, né? Então, ou seja, fica muitas das vezes na mão o próprio óleo e pode passar para ele e arder, sem perceber. A gente fala assim, caramba, passei nele lá e ele sentiu tá ardendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de passar quando tem pet, lavar para ter esse cuidado com eles, tá bom? E aí, como eu falei da questão do teste, né? Oferecer o óleo essencial e observar. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar, fazer diluído assim, passar na mão e oferecer a ele, né? Ver se ele vai cheirar e ele vai ficar bem ou ele vai. Se ele começar a espirrar, começar a sacudir, sair fora, é porque ele não gostou muito do aroma, tá? Então, é isso um método de inalação que a gente fala. Né? Ou também tem uma outra opção de você pegar o óleo, né? O vidrinho fechado, tá? E aí segurar e mostrar para ele, ver se ele vai sentir, porque ele vai sentir, porque como a parte olfativa dele é bem forte, ele vai sentir aquele cheiro e você vai ver qual é a reação dele com relação a isso, tá? Então a gente pode fazer, manter uma certa distância, botar para ele, oferecer para ele, ver o que ele vai sentir, não deixar ele lamber, né? Porque senão é um outro problema. Então, é oferecer, deixar ele sentir o cheirinho, né? Vamos ver como é que uma certa distância também. Na mão, como eu falei também. E aí, ver o que ele vai sentir. Se ele começar a reagir, né? Correr, sair de perto, começar a espirrar. Então, às vezes, não é aquele óleo mais adequado para o seu animal, tá? Porém, a gente sabe que tem cheiros assim, a lavanda para eles é bem adequado, né? Porque você acalma o animal com aquilo, porque tem animal que reflete exatamente aquilo que é do seu dono, né? A pessoa que é ansiosa, o cachorro é mais agitado. Então, é tanto que tem veterinários que fazem esse tratamento com aromaterapia com os animais, e eles não tratam só o animal, eles tratam também o seu dono por conta disso. Então, é importante se ver essa relação do odor junto com você gosta muito, bota muito, e pode afetar um pouco até o seu animal com relação a isso, tá? Então, o teste é importante, a gente não pode esquecer dessa questão. Deixar ele sentir, ver como é que tá, ver se ele vai espirrar, ver se ele vai sair correndo, né? Ele começa a piscar também, uma outra relação também que ele faz que não gostou, começa a piscar rapidamente, abrir a boca, fazer aquelas coisas assim que não é muito habitual, é porque ele não gostou muito daquele óleo, tá? Até mesmo lamber, ficar abrindo, lambendo, aí também não gostou muito, tá? E aí, onde a gente pode usar isso, né? E até o Potter escondido lá, porque não tava com medo de tomar banho. Aí eu botei até essa foto aí por conta dele, né? A gente pode usar a aromaterapia nas fobias, na ansiedade, na questão da separação, do estresse, a coceira, pulgas, a casa nova, né? O isolamento hoje social, que a gente fala muito disso, que o animal estava acostumado a ficar sozinho e agora os seus donos estão em casa, em home office, e agora está sentindo nessa questão, porque está todo mundo voltando a trabalhar. Então, o isolamento social também está atingindo também os pets com relação a isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar e ver o que a gente pode fazer com o animal com relação a isso. Então, começa lentamente, vai vendo, ele vai dando os sinais de querer se esconder porque está com medo, né? Porque tem uma fobia, porque está estressado. Então, a gente tentar
colocar isso introduzido bem, né, os cuidados no local e ver o que a gente pode fazer. A melhor opção com o animal é sempre aromático, é muito melhor a gente tentar o aromático, né, botar no difusor, poucas gotas, né, no ambiente, às vezes até não, ele não no local, mas daqui a pouco ele vai chegar lá, ele vai sentir aquele aroma, ele vai ficar bem ali, né? Então, faz o teste, vê o que ele gosta mais. Não adianta você também oferecer para o animal cheirar todos os óleos ao mesmo tempo, né? Você tem que dar um tempinho, senão vai ficar igual a gente, né? Então tem que dar café para ele, não pode. Então oferece dá um tempo, vê o que ele vai sentir, qual é a reação dele, e aí a gente entrar com essas questões mesmo, dessas coisas que a gente pode, por exemplo, quando a gente fala das fobias, que a gente sabe que tem medo de fogos, né? Tem medo de tomar banho, como o meu aqui. Tem algumas coisas assim, até quando começa questão de relâmpagos, essas coisas todas, essas fobias, a gente vê que o animal fica muito agitado, quer se esconder, quer fazer aquilo tudo. Então, assim, a hora de você colocar isso, a gente faz até aqui em casa, porque o meu, ele só tem cara de mal, mas ele acaba tendo medo dessas coisas também, de relâmpago, e aqui ele fica bem, bem tenso. Então, a gente coloca até o difusor para ele aqui, ele fica bem ali, né? Mas também pouca concentração. Boto 1, 2 gotas no máximo, deixo no ambiente, fico ali. O Potter eu já tratei também quando ele foi atropelado. Eu passei diretamente o óleo diluído, né? Porque ele não fraturou, mas ele ficou mancando por um bom tempo. Eu passei direto copaíba nele, né? Não passei o Deep Blue, porque o Deep Blue é muito forte, mas passei a copaíba e ele ficou bem. E até ofereci a copaíba para ele não se queixar, ele ficava molinho para fazer a massagem, impressionante, porque ele ficava molinho, deixando fazer a massagem. Mas é uma questão assim de você ir aos pouquinhos, você vai conhecendo o seu pet como a gente também, né? A ansiedade e a separação, como a gente tem até uma cliente aqui que ela pegou um animal, né, que estava sendo maltratado e levou para casa um Golden. E a relação dela, né, de cuidado com o animal foi tão grande que ele se vinculou muito, mas ele está ansioso, é muito ansioso, começa a se lamber o tempo inteiro, né? E a gente conseguiu introduzir para ele a lavanda e ele ficou assim, mais tranquilo, parou de lamber, mas ele faz a relação de lamber a pata o tempo inteiro quando ele se sente inseguro, ansioso, quando ele percebe que ele não está conseguindo, que ela não está perto, então ela anda para lá e para cá, ele sente segurança em relação a ela, né? Então a gente precisa ir diminuindo e ao mesmo tempo a gente pode introduzir até mesmo qual é o cheiro, porque se ela sabe que a gente tem que sair, tem que fazer as coisas também. Então, até indiquei para ela passar assim, ver um óleo, às vezes até um cítrico mesmo, diluir ele, né? Passar na roupa dela, borrifar na roupa e botar uma roupa velha dela também borrifada com esse óleo para ele associar o cheiro dela, né? E, ou seja, se colocar num ambiente que ele fique, assim, na caminha dele, ele vai saber, eu tô aqui, ela não vai me abandonar, né? Porque ele passou por um nível de estresse. Então, você pode associar essa questão do pet abandonado por essa questão da ansiedade, dessa separação, do ambiente que não estava agradável para ele, uma coisa com isso, né? Então, ele se sente, ou seja, ele sente o cheiro dela na roupa, né, que está borrifada, e na roupa que está com ele. Então, ou seja, ele tem essa relação que ele não está sendo largado naquele ambiente, né? Que ali existe ela e ela não está presente, mas ele está no ambiente dela, né? Então, isso é uma coisa bem legal de fazer também, que está dando meio certo. O estresse, que a gente fala muito, né, da lavanda, a gente tem alguns óleos específicos. A coceira também, a gente tem óleos também para pulga, né? Então, assim, tem várias coisas, né? A gente tem, a gente pode introduzir até mesmo para coceira, para as pulgas, a camomila romana, né? Porque é um cheirinho mais forte e ele acalma a pele, porque quando a pulga agride diretamente o pelo, a pele do animal, ela libera aquelas toxinas que faz as mesmas feridas, e aconteceu isso com o meu. Eu falei assim, a veterinária, inclusive, disse que, não, mas foi a pulga. Eu falei, mas lá em casa não tem pulga. Aí ela falou, você só vê a pulga quando tem infestação.
não uma pulga ou outra, só que uma pulga ou outra também agride a pele do animal e que libera essas toxinas e que faz exatamente essas lesões na pele. E o cachorro, você não vê assim, você vai lá, tem aquele tofinho, um tofo de pelo solto, quando você puxa, tá soltinho, porque lesionou já a pele. Então, a gente tem óleos que a gente pode fazer essa questão da coceira, né, dessa pulga, que eles acabam arranhando mesmo, fazendo. Então, a gente tem a camomila romana, né, a lavanda, o próprio chá também, a gente pode fazer um banho para ele, botar no shampoo, eu boto no shampoo do Potter, o peppermint, né, e o alecrim, eu boto no shampoo e todas as vezes que a gente dá o banho nele, ele tá com com esses óleos já no shampoo. É uma outra forma. Uma outra que eu não falei anteriormente, um outro teste que a gente pode fazer é naquelas almofadinhas do pé, tá? Então, além de você fazer o teste na inalação, a gente pode fazer na planta do pé também, que é um lugar que a gente pode fazer. Uma casa nova, né? Porque as mudanças também atingem diretamente o anel, principalmente o gato, né? O gato, ele sente muito essa questão de mudança de ambiente. Então, a gente tem coisas também que a gente pode fazer assim, o cedro, o cipreste, o gerânio, que é um gerânio, ele quebra na questão emocional, né? Ele quebra aquelas formações que eles têm, né? Então a gente consegue entrar muito no gerânio com ele. O gerânio é uma rosa, é bem agradável. Então, diluído é um cheirinho muito legalzinho também. O próprio olíbano é excelente para isso, tá? A gente tem a questão do isolamento social, como a gente estava falando, né? Então, assim, mais uma razão. Isolamento social, camomila romana, que é para dar uma acalmada, a camomila é bem poderosa, dá uma acalmada no animal, ele começa a perceber, faz aquela questão do cheiro, né, em você e nele, no ambiente, uma roupa sua, para ele entender que está ali. O vetiver também é muito bom e é uma gotinha, porque o vetiver é bem forte, né, o hortelã e assim vai. A gente tem também os tratamentos de otite, que eu fiz também com o Potter, de otite externa. A gente não pode pingar nada no ouvido do animal, nem no nosso, tá? Mas eu diluí a copaíba, tá? E passei só no pavilhão dele, assim, como se estivesse limpando o pavilhão auricular dele. E deu super certo. A gente fez isso com a veterinária e, assim, em uma semana a gente conseguiu melhorar essa questão da otite do Potter, tá? Então, mas você pode tratar também, porque a gente tem muitas bactérias que vão, porque às vezes até mesmo na hora do banho, né? Que agora eu também nem sabia que tem um algodão impermeável. Eu falei, nunca ouvi falar, mas tem, para pet, um algodão que não deixa passar de forma alguma água. Então, para colocar justamente no ouvido, para ele não sentir tanto, para não ter grandes problemas com relação a isso. Então, é uma oportunidade até para a gente tentar também. E aí, como a gente já falou nisso, já vamos ajudar. Ajudar como? Né? Acalmar as emoções, que é muita coisa que os animais sentem muito isso, né? Eles ajudam muito a gente com relação às emoções, que muitas das vezes a gente chega estressado, ele vai lá, dá uma carinhada, faz uma festa e tal, já quebra o nosso. Mas a gente muitas das vezes não quebra o deles, né? Não percebe essas situações que é do medo, de alguma coisa, a gente acha que é besteira, mas eles sentem também, né? As emoções para eles bem afloradas, né? Eles sentem bastante essas quebras, né? Quantos relatos a gente vê de animal que é tão grudado ao dono, que o dono está no hospital, né? E ele fica na porta, aquele filme mesmo do cachorro que faz a gente chorar toda hora, que ele ficou lá na estação do trem esperando o dono e o dono tinha falecido, né? Então, a gente tem esses distanciamentos, essas coisas, essas perdas, né? Eles sentem muito, né? Então, é importante a gente olhar essa questão. Relaxar os músculos, como eu falei, que eu usei até a copaíba, né? Na questão do atropelamento do Potter. E deu certo também. Hoje ele não sente mais nada, tá correndo e tudo, mas a gente chamou medo, porque ele gosta de pular. E eu fazia massagem com ele com a copaíba. Melhorar a digestão também, muitas das vezes que eles procuram até mesmo o capim, né, para fazer assim, para vomitar, ou quando eles estão com uma sensação ruim, a gente pode usar também para a digestão do animal o próprio peppermint ou o zengueste, né, a gente pode usar também, tá? Diluído.
na pele, como eu falei, da questão das pulgas e tudo, e no bem-estar geral do animal, né? Quando a gente faz uso até no difusor, esses óleos, não precisa nem passar nele, tá? Só no difusor a gente já consegue já ajudar bastante toda essa questão deles com os óleos, tá bom? Uma coisa bem legal também, que a gente pode usar para adestramento, tá? Não só nisso, a gente pode, uma gota a gente pode usar para adestrar o hortelã-pimenta, tá? Você pode botar ele com diluído sempre, né? Diluir, pingar antes na nuca, porque quando você faz o tratamento tanto de pele, se ele aceita aquele aroma, né? Quando você oferece para ele, e aí você pode usar ele topicamente, né? Você não vai passar, você vai passar da nuca para a cauda todinha da coluna, tá? Então, quando você faz isso, você esfregou, diluiu, e você vai lá e passa. A mesma coisa pode ser feito na aula de adestramento com o peppermint. Você dilui ele, esfrega e passa da nuca para baixo, tá? Ao longo da coluna. É bem legal também, é uma forma, como para as outras coisas. Como a gente falou das emoções, nas agitações, a gente também pode usar os óleos também fazendo isso. O cachorro que é muito agitado, a gente pode também fazer nesse esquema também, tá? A coceira, como eu falei, mau cheiro. Outra coisa legal que a gente tem hoje, né? O animal que no inverno, que a gente não pode dar banho regularmente, porque eu mesmo, quando eu era mais nova, eu quase matei um cachorro, porque era um poodle, eu achava que o poodle estava toda hora com cheiro ruim, né? Então eu queria dar banho quase todo dia no poodle, aí quase matei o bicho, porque não pode fazer isso, né? Então hoje a gente tem isso, essas formas de utilizar os óleos para tirar até o mesmo mau cheiro do animal. A lavanda é uma, né? Um cheiro agradável, o gerânio também, né? A gente pode fazer, o cipreste, borrifar, diluir, borrifar nele, passar um pano, né? Secando, também é uma oportunidade também para tirar o mau cheiro do animal. Ponto de utilização, eu acabei falando antecipadamente, né? As pontas das orelhas, tá? E ao longo da coluna, tá? São os dois lugares que a gente pode fazer a utilização dos óleos para eles também, tá? Quando você faz no ponto da orelha, né, no ápice lá do pavilhão dele, né? Então você dilui ele, faz aquela massagem, porque ele não vai lamber ali, né? E nem ao longo da coluna ele consegue lamber. Mas os outros lados, os outros cantos, ele consegue acessar e lamber, né? Tem o problema da ingestão do óleo, né? Mesmo diluído não pode. Então, ponta da orelha e ao longo da coluna é uma forma de utilizar esse óleo nas todas as funções que eu passei anteriormente, né? E aí, como é que a gente pode fazer esses óleos? Quais são esses óleos que a gente tem aí? Repelente de insetos, a gente tem o cedro, tá? Que ele é excelente, que a gente pode fazer isso, porque, por exemplo, aqui em casa eu tenho muito mosquito, né? Então acaba atingindo diretamente a pele. Então é uma forma, o cedro, de repelente de insetos, tá? Então é uma coisa que a gente pode fazer isso. Ajudar a tangerina ajuda na animação, segurança, caso ele fique muito tempo sozinho, entre em estado de tristeza e perda de apetite. Lembra que eu falei daquele caso dessa outra cliente que resgatou um animal e para associar, justamente botamos um cítrico para isso, né? Para botar na roupa dela, usando, borrifar, e numa roupa velha perto dele, para trazer justamente essa relação que ela está ali, ao mesmo tempo no estado de tristeza, né? Para não se sentir sozinho, para ter uma segurança, saber que ela está ali, que tem o cheiro dela ali, né? Então ele associar o cheiro dela, uma coisa, porque a gente sabe que os aromas, a gente tem essa relação diretamente com tudo, né? Você sente um cheiro de alguma coisa, você te lembra alguma coisa, né? Tem a memória, né? O odor tem a memória. Então, fazendo a mesma coisa isso com o animal, que é uma coisa interessante e dá super certo. Temos também aí a lavanda, né? Indicado para os cães mais agitados, hiperativos, acalma e a agitação do cachorro. A gente sabe que nessa agitação, nessa coisa toda, animal que não para quieto, que só faz besteira, rói tudo, e que
tudo fica naquela coisa toda. Então, é uma forma da gente associar essa lavanda para eles, né? Então, a gente pode botar a gota da lavanda, a gente pode associar até mesmo o hortelã-pimenta, a gente pode botar o ilang-ilang, aí você pode misturar isso e passar 2 vezes no dia, naquele mesmo esquema, ou na ponta da orelha, ou diluir, passar ao longo da coluna dele. A gente consegue dar uma acalmada nele topicamente, ou então deixar o difusor direto lá também com ele, que também vai fazer isso. A gente pode, não tem só lavanda, você pode misturar ou botar um ou outro. Funciona bem. O peppermint, né? Ajuda a melhorar os músculos, as articulações doloridas, energiza os animais cansados e alivia o estômago, que é um outro óleo também que a gente pode usar tanto para a gente quanto para o animal, né? O peppermint para o estômago. Então, a gente pode fazer isso, né? Lembra que ele serve para adestramento, e também ele ajuda bastante também o peppermint, tá? Vamos lá. Outro óleo, melaleuca, né? Não tem como. É antisséptico, antifúngico, ajuda no tratamento de pele e limpeza dos pelos. Como eu falei para você, assim, a gente pode associar isso no shampoo do animal. Eu uso peppermint, o alecrim, você pode botar melaleuca, você pode botar o que quiser também, para usar na pele do animal, principalmente se ele tem alguma lesão, se está fazendo alguma coisa, se está naquela questão da pulga, né? Então, que lesionou, e fora que é antisséptico, né? A gente sabe que os animais acabam se arrastando no chão, fazendo aquelas brincadeiras todas. É uma forma de a gente ajudar ele nesse sentido também, né? Ajuda muito, tá? E o frankincense, que é um cicatrizante de feridas, é um suporte imunológico, infecções, calmante, irritações cutâneas, para dor, verrugas, cicatrizes, e na redução de tumor, a gente pode usar o frankincense. Ele acaba nesse caso aí, como a gente fala do frankincense, que ele ele potencializa qualquer outro óleo, né? Então a gente pode chegar e agregar ele também em todas as outras funções, né? Botar como top ali, né? Então, até mesmo naquela questão da emoção, da perda, da falta de segurança, né? Que o animal, quando está na questão de abandono, né? É muito difícil. É o caso dessa cliente que ela não vai ficar com o animal, né? A intenção dela é ajudar, mas é para adoção. Então, ou seja, ele vai passar por um outro processo. Então, é uma coisa que a gente precisa tratar muito desse animal, porque, assim, é um animal que já está sofrido. Então, a gente precisa dar um suporte mesmo para ele sentindo, até para aquela transição que a gente faz para outra pessoa, para agregar o mesmo cheiro dela, né? Para fazer essa questão do frankincense entrando nessa questão da emoção. Isso é uma coisa bem legal para a gente fazer nesse sentido, o suporte emocional com o olíbano, tá? Então, a gente pode utilizar ele também nesse sentido. E aí, como eu falei, né? Quais são as formas de uso dele? Difusor, borrifador, e o tópico, como eu falei, que é diluído, passado ponto da orelha. Difusor, a gente sempre pensa, vai botar no difusor, no máximo 2 gotinhas. Não passa disso não, porque senão realmente vai ficar um odor mais forte. Você vai ligar o difusor e ele não vai querer ficar no ambiente, né? Vai aos pouquinhos. Sempre você introduzir devagar é a melhor opção, né? Porque ele vai estar ali do seu lado. Ele vai sentir. E a gente sabe que o difusor tem um raio grande, principalmente da doterra de 30 metros. Então, a gente consegue deixando no ambiente, no meio do caminho, ele vai passar, ele vai sentir, né? Então, vai devagar, uma gotinha, principalmente para quem tem gato, né? O gato que tem essas questões, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais. Nunca o bom senso é sempre bom, nesse sentido de você agregar isso aí para ele, para ajudar, mas também não bota muita coisa. Eu gosto de muito forte, mas a gente tem que ter o cuidado quando estiver pensando neles nesse sentido, né? E o próprio borrifador, uma coisa que eu vou dizer até, eu tenho aqui, né? Eu tenho esse borrifador até que é de vidro, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que eu mesmo fiz isso, né? Por exemplo, eu fazia o meu desodorante, né?
E o desodorante era no vidro, só que a parte interna, ó, é de plástico, tá? O que estava acontecendo? A gente usava, chegava um determinado tempo, ele começava a emperrar o negócio, que não dava certo. Lembra que a gente sabe que os óleos da doTERRA são fortes e o plástico não vai dando certo, tá? Então, quando a gente for fazer, porque a gente acaba fazendo um pouquinho maior, toda vez que tá pronto, tira essa parte de borracha, né, para não ficar em contato, para você ter o vidro utilizando por mais tempo, porque senão ele para de funcionar. Eu deixei até esse aqui, ó, pra gente ver, ó. Ele, ó, ligado, ó, ele já não borrifa mais direito, ó. Ele já não borrifa porque eu deixei a parte de plástico dentro e para de funcionar. Então, não pode esquecer que quando você for fazer isso pra gente mesmo, para que eu boto esse aí para ácaro, então não pode esquecer dentro, senão você vai estragar o vidro e não vai adiantar nada, né? Então, a mesma coisa para eles, tanto para a questão das emoções, você borrifar no ambiente, deixar ele passar, ou qualquer coisa, tira a parte da borrachinha para não ficar em contato, senão vai estragar a coisa. A mesma coisa os difusores, né? Que a gente tem aqueles difusores que não tem um plástico que é adequado, e aí vai deixar de usar. Então, usou, tira a água para não estragar o seu difusor, tá bom? E é isso. Então, é isso que eu tenho para falar sobre os olhos com os rapazes.